Bom, nesse vídeo vamos resolver um problema, no mínimo, curioso, né? O enunciado diz para você determinar os valores de m tais que essa equação do segundo grau apresente somente raízes reais e positivas. Bom, a primeira coisa que a gente deve analisar é a questão do delta. Aliás, por que isso exatamente, né? Bem, porque para essa equação de segundo grau apresentar raízes reais, o delta deve ser maior ou igual a zero. Se ele for igual a zero, significa que as duas raízes reais elas vão ser iguais, ou seja, elas se repetem, né? E se ele for maior que zero, significa que elas, além de serem reais, vão ser distintas uma da outra. Então, o delta deve ser maior ou igual a zero. E o que isso significa na prática, né? Significa que b² menos 4ac é maior ou igual a zero, uma vez que delta é justamente b² menos 4ac. E aí, fazendo a correspondência das letras, né? A gente sabe que o b vai ser o termo que acompanha a potência primeira de x, o a vai ser o termo que acompanha a potência segunda de x, o x², e o c vai ser o coeficiente independente aqui. Certo, então fazendo essa correspondência, a gente teria que fazer o b², que está representado por esse par de brackets aqui, menos 4 vezes o a, né? M é o a, vezes o c, que é m menos 2. E aí a gente expande esse trinômio quadrado perfeito e faz a distributiva nesse termo menos 4ac. E aí você inicialmente vai obter isso, né? Uma vez que menos ao quadrado vai dar 1. E aqui, fazendo a multiplicação, você ficaria com isso. Agora sim, a gente passa agora passo a passo, né? 2m menos 1 ao quadrado vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 1. E aqui a gente faz a distributiva, né? Então, menos 4m2 mais 8m. Isso é maior ou igual a zero. Aí a gente percebe que o 4m2 ele vai ser cancelado, então o termo quadrático dessa função m vai ser nulo, 4m2 menos 4m2, e esse 8m menos 4m ele vai resultar em 4m, e esse mais 1 ele permanece inalterado, de modo que a gente vai obter a seguinte desigualdade. Então, 4m mais 1 é maior ou igual a zero, né? 1 permanece inalterado, esses eles vão embora, e o 8m com menos 4m vai dar 4m. Com isso, a gente obtém que o m é maior ou igual a menos 1/4. Beleza. E o que isso significa na prática? Bom, esses valores de m que obedecem essa desigualdade, ou essa inequação, melhor dizendo, eles constituem o motivo pelo qual a equação de segundo grau listada aqui vai apresentar raízes reais. Então, tudo isso que a gente fez foi apenas para identificar os valores de m para os quais a gente teria raízes reais. Agora, a gente precisa melhorar ou dificultar a nossa hipótese, né? De que as raízes vão ser positivas. E a gente vai estudar esse caso. Então, condição para a existência de raízes reais, como eu havia dito, basta que m obedeça a essa inequação. Ou você poderia pensar num conjunto solução 1 dessa ordem aqui. Então, m pertencente aos reais tal que esse m vai obedecer a essa inequação. E agora vem a seguinte pergunta, né? Condição para que as raízes reais sejam positivas. Quer dizer, vão existir valores de m aqui que vão tornar aquela equação responsável por ter raízes que não são as duas simultaneamente positivas. E a gente vai estudar o caso, ou os valores, os intervalos de m que satisfazem a condição da positividade das raízes, né? Então, condição de positividade das raízes, aqui a gente vai precisar um pouquinho dos relações de Girard que vão relacionar a questão da soma das raízes de um polinômio
com os seus coeficientes aí formadores, constituintes desse polinômio. Então aqui só para facilitar a visualização, né? O A é o m, o B é menos, abre parênteses, 2m menos 1, fecha parênteses, e o C é m menos 2. Beleza. Se as raízes são positivas, a soma de dois números positivos resulta em um número positivo, portanto a soma é um número positivo. E como que a gente escreve isso em matemática, né? Assim, o S minúsculo de soma, ele é menos B sobre A da relação de girar, ou girar. Menos B sobre A é a expressão que relaciona os coeficientes do polinômio com essa soma das raízes. Menos B sobre A, então vai ficar isso aqui, menos o menos B, no caso menos, abre parêntese, 2m menos 1, fecha parêntese, e divide pelo A, que é o m. E aí eu cancelo esse menos com menos e eu vou ficar com isso aqui. Como eu disse, a soma de dois números positivos resulta em um número positivo, e portanto isso aqui é maior que zero. E você cai numa outra inequação que vai ser resolvida na variável m. E aí você vai para o varal e faz isso aqui, né? Quer dizer, você lista as raízes associadas a esses monômios, no caso, né? Então, você ficaria com essa análise de sinais. E, bom, se eu colocar um número maior do que meio, aqui vai ser positivo, né? Porque aqui em cima vai dar um número maior do que zero e aqui em cima também vai dar um número maior que zero, portanto, a função em si vai apresentar um sinal positivo. Então, eu vou colocar um sinal positivo depois do meio, né? E depois você vai intercalando, porque as funções, elas têm multiplicidade ímpar, né? Então, basta você descobrir um desses segmentos, o sinal de um desses segmentos que corresponde ao sinal da sua função, no caso 2m menos 1 dividido por m, e você vai intercalando de acordo com a multiplicidade de cada raiz. Como as multiplicidades aqui, tanto do meio quanto do zero, são ímpares, multiplicidade, o que é multiplicidade antes de mais nada, né? Multiplicidade é o tanto de vezes que a sua raiz é raiz da sua função. No caso, seria uma raiz desse monômio zero, né? A gente sabe que o m não pode ser zero, porque aí você estaria infringindo a questão da divisão por zero. E aqui em cima, se você colocasse um monômio e igualasse ele a zero, você obteria a resposta aí de 1 sobre 2. M igual a 1 sobre 2. Então, como as multiplicidades são ímpares, quer dizer, esse monômio aqui ele só seria zero uma única vez, e aqui você só teria a raiz meio uma única vez. Então, basta que você encontre um sinal para intercalar. Então, essencialmente, mais, menos e mais. E agora, a gente quer os intervalos em que aparece o sinal de mais, ou seja, do menos infinito até o zero e do meio até o mais infinito. E aí a gente pinta justamente esses segmentos correspondentes a esses dois intervalos. Claro que com a bolinha aberta, né? Uma vez que a gente não tem o sinal de igual e a questão do denominador não ser nulo. Beleza, então isso aqui é apenas os intervalos de m para os quais a soma dessas raízes vão ser positivas. Mas, além disso, a gente precisa garantir que o produto dessas raízes vão ser positivas. Afinal, eu posso tomar um valor negativo e somá-lo com um positivo e a soma vai ser positivo. Como assim? Se eu pegar os números 2 e menos 1, bom, 2 mais o menos 1 vai dar 1, só que o produto entre eles dá negativo. Então a gente precisa ainda de um intervalo, de uma condição que vai me garantir que o produto também vai ser um número positivo. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então, feito aí a soma, eu vou dizer que esse intervalo que encontramos é um tal de S2. Então, o conjunto de solução S2 para que a soma dessas raízes seja positiva é esse aqui. Então, m menor que zero ou m maior que meio. Agora a gente vai atrás do produto. Das relações de girar, o seu produto é dado por C sobre A. E o C está listado aqui e o A também.
Substituindo esses valores correspondentes, obtemos essa fração, m menos 2 dividido por m, e, como eu disse anteriormente, isso também vai ser positivo. Resolve essa inequação da mesma forma que eu resolvi a anterior, e você vai encontrar os possíveis valores, né? M maior que 2 ou m menor do que 0. E esse vai ser um outro intervalo que vai constituir o nosso conjunto solução 3. E aí, a gente precisa fazer a interseção entre os conjuntos S2 e S3, porque tanto a soma quanto o produto, eles ocorrem simultaneamente. Você poderia traduzir isso para o português como: a soma e o produto devem ser positivos. E traduzindo para a linguagem matemática, significa que você vai precisar fazer essa operação S2 inter S3. E isso vai resultar no nosso, obviamente, S4. Então, S4 deriva da interseção entre os conjuntos S2 e S3. E aí, fazendo a interseção, dando um passo atrás e olhando para esses conjuntos, você vê que a interseção deles vai acontecer para que valores de m? Bom, aqui, esse primeiro ramo no qual eu passo o cursor, fica bem claro, né? Quer dizer, tanto S2 quanto S3 apresentam um intervalo em que tem m menor que 0, m negativo, né? Então, essa parte aqui, que aparece em ambas as expressões, vai constar também no nosso S4, ou seja, m menor que 4. Agora, fazendo a interseção entre m maior que meio e m maior que 2, você obviamente vai concordar comigo que o m tem que ser maior que 2. Quer dizer, se o m for maior que 2, ele vai atender essa condição aqui, como também vai atender a essa condição. Agora, se o m fosse maior que meio, por exemplo, você pega aí, meio é 0,5, né? Você então pegaria um m 0,6. Ele contempla essa condição de ele ser maior que 0,5, mas não contempla a condição de ser maior que 2. Então, nesse caso, quem rege essa interseção entre m maior que meio e m maior que 2 é o próprio m maior que 2. E aí você obtém que o S4 é isso aqui. M menor que 0, ou esse símbolo conectivo lógico aqui simboliza o ou m maior que 2. E aí a gente agora tem um conjunto de valores de m que garante para a gente que tanto a soma quanto o produto serão positivos. E aí a gente vai fazer uma outra interseção com o primeiro conjunto que eu tinha determinado, o S1. Então a gente vai fazer a coadunação dessas grandes condições. Primeiro, o S1, que foi o intervalo de valores de m para os quais aquela nossa equação do segundo grau apresenta raízes reais, sem nos preocuparmos com o sinal dessas raízes, e o conjunto S4 me garante que essas raízes serão positivas. Como uma coisa está ligada na outra, né, eu preciso fazer a interseção entre esses dois conjuntos, porque eu preciso de raízes reais e raízes positivas, aliás. O conjunto S1 me garante que as raízes serão reais, e o conjunto S4 me garante que as raízes serão positivas. Eu preciso que essas duas garantias ocorram simultaneamente. E agora a gente vai descobrir qual é o intervalo de valores de m para os quais essa interseção é obedecida. Então, o nosso conjunto solução S, que vai ser o conjunto justamente que soluciona o problema, ele deriva da interseção de S1 e S4. E aí, varalzinho ou, enfim, análise dos sinais novamente, né? A gente vai precisar listar essas raízes, ou seja, os números menos 1/4, 0 e 2 em ordem. E a gente vai ficar com isso aqui, essencialmente, né? Então, menos 1/4, 0 e 2. E aqui, o conjunto S1, ele está definido por essa linha aqui, né? Valores de m maiores ou iguais a menos 1/4. E o conjunto S4 está definido por essa primeira linha aqui. Quer dizer, m menor que 0, com bola aberta, aliás, e m maior que 2, com bola aberta também, uma vez que não tem
em nenhum momento sinal de igual. O sinal de igual só ocorre quando a gente estiver analisando o menos um quarto. Justamente por esse fato é que a bolinha está pintada de branco para indicar que é um conjunto fechado, né? Beleza, e aí a gente faz a interseção, uma vez que o nosso conjunto S é justamente a interseção entre esses dois outros conjuntos. E aí você percebe que fazendo a interseção, você vai precisar pegar esse ramo aqui, né? Ó. Quer dizer, o que é interseção? É tomar valores de M que se apresentam nos dois conjuntos, simultaneamente. Então, esse valor, esses valores nesse intervalo aqui ocorrem simultaneamente tanto em S1 quanto em S4. Então, de um menos um quarto até o zero, retirando o zero da jogada, e do 2 até o mais infinito, retirando esses dois extremos, o 2 e o mais infinito. E daí, para ficar mais fácil de visualizar o que eu disse, né, você vai ficar com esses valores nos intervalos amarelos de M, ou seja, de menos um quarto até zero e de 2 até o mais infinito. E isso é o seu conjunto de solução. São a união de dois intervalos que a gente acabou de representar em amarelo, que fazem tudo aquilo que eu disse no início do vídeo acontecer, que é a equação de segundo grau dada em função desse M apresentar raízes reais positivas. E aí, só para fechar, o nosso conjunto S é justamente a tradução daquelas duas barras em amarelo na linguagem matemática, que é dado por essa expressão aqui. S é um conjunto formado por valores reais que se enquadram nessas duas condições. Quer dizer, ou esse valor real é maior ou igual a menos um quarto e menor que zero, ou ele é maior que 2. E com isso, a gente fecha o vídeo com o conjunto solução do problema. Bom, esse foi o vídeo e até uma próxima.